Bom dia, assim diz o Senhor para nós. João, capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua vida do corpo material, perdê-la-á, ou seja, será condenado à morte eterna. Mas quem neste mundo material odeia sua vida do corpo material, guardá-la-á para a vida eterna. João, capítulo 12, versículo 25. Mas como nós podemos, neste mundo material, odiar a nossa vida do corpo material para guardá-la para a vida eterna? Servindo ao Senhor Jesus, indo aonde Ele está, amando de todo o nosso coração, sendo honrado por Deus em servir ao seu Filho Cristo Jesus. João capítulo 12, versículo 26, disse Jesus: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai, Deus, o honrará. Nós guardamos a vida do nosso corpo material para a vida eterna quando crucificamos os nossos pecados no corpo material. Quando matamos os desejos da carne em pecar no corpo material. Quando vivemos na carne, no corpo material, mas obedecemos a Cristo Jesus pela fé. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu no corpo material, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, no corpo material, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Porque, apesar de tudo, até muitos dos principais dos líderes religiosos creram no Senhor Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, como está escrito em João capítulo 12, versículo 42. Porque assim acontece até hoje, gente. Existem pessoas que estão dentro de uma igreja, de uma religião fundada por homens, que apesar de tudo que praticam de errado contra a palavra da santa doutrina de Cristo, crê que o Senhor Jesus é o único Salvador dos homens. Mas eles amam mais a glória dos homens. Eles amam mais ir à sua igreja, a religião dos homens, do que ir buscar a glória de Deus para não ser expulso da sua igreja. João capítulo 12, 43. Porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque seguir e servir ao seu Filho Cristo Jesus, isso significa ser a igreja. Igreja é uma palavra grega, eclésia, em português, igreja. E ela significa literalmente chamado para fora. E assim refere-se a um grupo de pessoas chamada para saírem para fora do pecado. Gente, a porta larga, o caminho mais fácil é amar a sua vida do corpo material, a glória dos homens. É frequentar uma igreja, uma religião humana e ser condenado à morte eterna, em vez de ser a igreja, de entrar pela porta estreita, de aceitar o chamado do Senhor Jesus para sair do pecado para a vida eterna. João capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua vida do corpo material, perdê-la-á, será condenado à morte eterna, gente. Mas quem neste mundo material odiar a sua vida do corpo material, guardá-la-á para a vida eterna. Por que disse Jesus? E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Como está escrito em João capítulo 12, versículo 47. Gente, qualquer pessoa é capaz de entender quando o Filho de Deus diz: se alguém quer me servir,
siga-me. E onde eu estiver, ali estará o meu servo. Como está escrito em João capítulo 12, versículo 26. E qualquer pessoa também é capaz de entender quando o Filho de Deus diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu no meio deles estou. Como está escrito em Mateus 18, 20. O Senhor Jesus nunca falou no seu evangelho: se alguém me serve, siga uma religião, uma igreja fundada por homens. Onde estiver uma religião, uma igreja fundada por homens, ali eu estarei. O Senhor Jesus foi bem claro: onde estiverem, ou seja, em qualquer lugar, basta ter 2 ou 3 reunidos em seu nome, e não no nome de uma religião e igreja humana. Ali ele estará. João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai, Deus, o honrará. Mas e se alguém ouvir as palavras do Senhor Jesus de onde estiver reunidos 2 ou 3 no nome dele, ele estará no meio deles, como está escrito em Mateus 18, 20, e não crer, e rejeitar esta palavra por amar mais a glória dos homens, por amar mais frequentar uma igreja, uma religião, do que ser a igreja, ser um servo separado pelo Senhor Jesus do pecado. Gente, ele será julgado pela palavra de Deus no último dia, pois esta palavra foi dita não pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, que conhecemos em carne e osso, mas pelo Pai, Deus Espírito Santo no seu corpo. João capítulo 12, versículo 48 e 49. Quem me rejeitar a mim, Jesus Cristo, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Porque a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado, não tenho pregado de mim mesmo, mas o Pai, Deus que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Jesus te ama. Se nós o servimos, nós o seguimos onde ele estiver, pois sabemos que ele nos manda fazer assim, para que possamos alcançar a vida eterna. João capítulo 12, versículo 50. E sei que o seu mandamento, o mandamento de Deus, é a vida eterna. Portanto, o que eu, Jesus Cristo, falo como o Pai, Deus, me tem dito. Mas se nós não o servimos ao Senhor Jesus, nós não o seguimos onde ele está, na presença de Deus. Sabemos que ele nos manda fazer assim para que possamos alcançar a vida eterna, mas amamos mais a vida do nosso corpo material, a porta larga, a glória dos homens, as suas igrejas, as suas religiões, e por isso seremos condenados à morte eterna. João capítulo 12, versículo 25. Quem amar a sua vida do corpo material, perdê-la-á, será condenado à morte eterna. Mas quem neste mundo material odiar a sua vida do corpo material, guardá-la-á para a vida eterna. Amém? Dani Miguel.